Viver no Brasil não é difícil, é impossível. Estamos vivendo um cenário em que sobreviver aqui se tornou uma luta diária. Mas como chegamos a esse ponto? E por que ninguém parece fazer nada? O Brasil, um país que tinha tudo para ser uma potência mundial, está ficando cada vez mais pobre. Em 2024, o real se tornou uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, ficando atrás até mesmo da Venezuela. Ao mesmo tempo, a dívida do país já ultrapassa os 9 trilhões de reais, enquanto os impostos abusivos, que deveriam garantir a saúde e educação, acabam indo para campanhas políticas e salários milionários. Enquanto isso, a inflação corrói o pouco que ainda nos resta. Nesse cenário, milhões de brasileiros lutam diariamente para sobreviver. E a pergunta que fica é: até quando o Brasil vai aguentar essa situação? Em dezembro de 2024, o Brasil alcançou um marco preocupante. O real simplesmente se tornou a 7ª moeda mais desvalorizada do mundo. O levantamento baseado no câmbio Petax, a taxa oficial informada pelo Banco Central, coloca o Brasil atrás de países como Sudão do Sul e Argentina. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema, até a moeda da Venezuela, com uma inflação anual de 414%, se desvalorizou menos que o real brasileiro. E para completar, recentemente o dólar ultrapassou R$ 6,10 pela primeira vez na história, atingindo um nível nunca antes alcançado. O Brasil ficou ainda mais pobre e vale lembrar, tudo isso aconteceu sem pandemia ou guerra no país. E você agora pode estar se perguntando, mas o que isso interfere na minha vida, já que eu não recebo em dólar? Pois é, meu amigo, você não recebe em dólar, mas muito do que você consome no dia a dia está dolarizado. No final das contas, todos nós ficamos mais pobres, com o nosso poder de compra cada vez menor. Vou te dar um exemplo simples de como isso afeta o seu bolso. Os combustíveis como gasolina, diesel e o gás de cozinha são dolarizados. Como estão atrelados ao mercado internacional, cotado em dólares, os preços nos postos de gasolina e no gás da sua cozinha ficam ainda mais caros. Sabe aquele bolinho do café da tarde? Pois é, ele também vai ficar mais caro. Produtos como soja, milho e trigo, que são cotados em dólares, acabam encarecendo derivados como óleo de soja, pão, massas e carnes. Falando em carnes, uma reportagem publicada pela Exame em novembro de 2024 mostrou que os preços das carnes tiveram a maior alta dos últimos 4 anos. Um dos motivos para isso é que a exportação está superaquecida. Afinal, com o dólar nas alturas, vender para fora e receber em dólar é muito mais lucrativo para os produtores, o que faz os preços no mercado interno subirem ainda mais. E não somos apenas nós, os consumidores, que perdemos com essa situação. Os microempreendedores, responsáveis por cerca de 80% dos empregos, também sofrem com a alta do dólar. Mas qual é o verdadeiro impacto disso na economia? E como essa situação pode piorar ainda mais o futuro do Brasil? Em outubro de 2024, o número de pedidos de falência no Brasil disparou. As mais afetadas foram as micro e pequenas empresas, que são responsáveis por gerar a maior parte dos empregos no Brasil. Além disso, os pedidos de recuperação judicial também cresceram 37,7%, totalizando 223 solicitações em outubro de 2024. Mais uma vez, as micro e pequenas empresas lideraram com 177 pedidos, seguidas pelas médias e grandes empresas. Isso certamente explica essa outra notícia. O mercado de leilão de imóveis cresceu 228% nos últimos 2 anos no Brasil. Muitas pessoas estão sem emprego e mesmo aquelas que ainda têm trabalho precisam se virar nos 30 para fechar as contas no final do mês. Com os preços só subindo e o poder de compra despencando, parece que tudo o que fazemos é apenas tentar sobreviver nesse país. O nosso canal não é focado em alarmismo. E é muito difícil fazer esse tipo de vídeo, porque sabemos bem que essa é a realidade. Lutamos a vida inteira para ter um teto sobre a nossa cabeça e muitas pessoas trabalham por décadas para realizar esse sonho. No final,
Vem tudo isso sendo jogado no lixo pela má gestão e incompetência dos políticos do nosso país. E infelizmente não existem notícias boas relacionadas à economia do país. Em outubro de 2024, a dívida bruta do Brasil ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 9 trilhões de reais. Agora a pergunta que fica é: com tantos impostos arrecadados e tanto dinheiro que poderia transformar o Brasil em uma potência mundial, como é possível termos uma dívida de 9 trilhões? De acordo com dados de 2021 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina, correspondendo a 33,5% do Produto Interno Bruto. Nos últimos anos, em vez de termos líderes de prestígio, o que tivemos foi um meme. Nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, virou chacota internacional. Mais uma vez, o nosso país foi visto pelo mundo afora como uma piada. De tanto taxar impostos e mais impostos, o ministro ganhou um novo apelido, Taxade. Por mais que pareça engraçado, isso tá longe de ser, porque quem paga esse preço somos nós. E para onde vai esse dinheiro arrecadado? Todo, eu não sei te dizer, mas uma pequena parte, cerca de 5 bilhões de reais, foi destinada ao Fundão Eleitoral para as eleições municipais de 2024. Esse montante, estabelecido em 4,96 bilhões de reais, representa um aumento de 145% em relação aos 2 bilhões de reais destinados às campanhas municipais de 2020. Todo esse dinheiro poderia estar indo para a saúde, educação ou outros serviços essenciais, mas aparentemente eleger um prefeito é mais importante. Em 2023, as despesas do Poder Judiciário brasileiro atingiram 132,8 bilhões de reais. Desse valor, cerca de 84% foram destinados ao pagamento de salários e aposentadorias de magistrados e servidores. E sabe o que é mais revoltante? É que mesmo pagando tantos impostos, os serviços básicos como saúde e educação continuam em estado crítico. Você já deve ter visto ou até vivido isso. Filas intermináveis nos hospitais públicos, falta de médicos, remédios e equipamentos. Na educação, o cenário não é diferente. As escolas sem estrutura, professores mal remunerados e, no final, o que sobra para a população? A pergunta que não quer calar é: se o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias da América Latina, por que os serviços básicos são tão precários? Pagamos impostos altíssimos, mas, na prática, não recebemos nada em troca. A sensação é que estamos sendo explorados enquanto nossos líderes priorizam interesses próprios. E quando você acha que não pode piorar, recentemente foi divulgado no site Poder 360 que a prévia da inflação subiu para 4,77% em novembro, ficando acima da meta. E isso é o que é divulgado pela grande mídia, mas sabemos muito bem que a inflação real é muito maior. Com a inflação cada vez mais alta, o Banco Central é pressionado a aumentar a taxa básica de juros, a taxa Selic. O mercado já projeta a Selic em 13%, mas há especulações de que ela pode chegar a 15%. Isso tem um impacto direto na economia do Brasil. Com os juros cada vez mais altos, o crédito fica caro para empresas e consumidores. Financiar um carro, uma casa ou até mesmo manter um negócio se torna quase impossível para muitas pessoas. As micro e pequenas empresas, que são as maiores responsáveis pela geração de empregos no Brasil, sofrem ainda mais, pois dependem de crédito para manter suas operações. Além disso, a alta da Selic desestimula o consumo. As pessoas compram menos, o mercado desacelera e entra-se em um ciclo vicioso. Juros altos, menos consumo, mais desemprego. No final, quem mais sofre é a população de baixa renda que já tem o orçamento apertado. E o pior de tudo é que mesmo com os juros lá no alto, a inflação continua corroendo o poder de compra. Você já deve ter percebido isso no supermercado. Os preços de alimentos básicos como arroz, feijão e leite só aumentaram. No final das contas, estamos vivendo uma realidade onde trabalhar duro não é o suficiente para garantir uma vida digna. A pergunta que fica é: até quando vamos suportar isso? Agora queremos saber a sua opinião.
O que você acha de tudo isso que está acontecendo no Brasil? Se acredita que ainda há esperança ou uma luz no fim do túnel? Agora, se você quer entender como a inteligência artificial está assombrando o mercado de trabalho, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e descubra o que está acontecendo. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado pela sua atenção.